Bom, hoje eu vou estar mostrando como se utiliza o Simple 8-Bit Assembler Simulator. Que é isso, primeiramente? Bom, indo termo a termo, simulador de montador. O que é um montador? Nada mais é do que o teu programa intermediário entre a tua linguagem assembly e o teu código de máquina, que é o binário, zeros e uns que o computador entende. Ao lado esquerdo eu tenho o meu código em assembly, eu posso ir aqui embaixo, apertar em assemble, ele vai transportar todo o meu programa para a memória e por fim essa CPU simulada vai executar o meu programa. Partindo para a seção de CPU e memória, você tem uma subseção que é chamada RAM. A memória RAM dessa CPU simulada, ela tem a representação visual de 16 linhas com 16 colunas, totalizando assim 256 endereços disponíveis. E cada um desses endereços comporta até 8 bits, ou 1 byte. Partindo para o banco de registradores, eu tenho registradores de uso geral, registradores de estado e, como eles chamam na documentação, registradores de uso especial. Por enquanto, eu só vou usar os registradores de uso geral e o IP, que é o Instruction Pointer, ou ainda ponteiro de instrução. Os meus registradores de uso geral são A, B, C e D. Eles têm esse nome justamente porque eu, como programador, posso decidir como que eu vou utilizá-los, seja como eu precisar ou como eu quiser. Já os de uso especial, não. O IP, por exemplo, ele aponta sempre para o endereço de memória onde está a próxima instrução. Então, se ele indica 00, o endereço da próxima instrução a ser executada está localizada no endereço 00. Esse simulador te dá até uma dica visual. Se você vê um quadrado azulado, com azul forte, indica o endereço que o meu IP está apontando. Já um azulado mais fraco indica que aquilo é uma instrução. Agora vamos ver o IP em funcionamento. Bom, antes de começar o programa, ele está apontando para 0. Ou seja, a minha próxima instrução a ser executada está no endereço 0. Apertando em Step, aqui em cima, essa instrução é executada e o meu IP vai ser atualizado com o endereço da próxima instrução a ser executada, certo? Então, se ele aponta para 0 e eu pressiono em Step, ele vai executar essa instrução, executou, e vê que o meu IP foi atualizado, certo? Agora ele aponta para o endereço 0F, que é justamente esse endereço da primeira linha e última coluna. Novamente, apertando em Step, ele executa a instrução e aponta para o endereço da próxima. Partindo para a programação em Assembly, você tem 3 elementos básicos, que são mnemônicos, opcodes e operandos. Mnemônicos são palavras de 2, 3, 4 letras que remetem a uma outra palavra ou até a uma expressão. É o caso de move ou mov. Essa instrução específica, ela copia os dados de uma origem para um destino. No assembly, primeiro vem o destino. Então, se eu colocar move a, 10, eu estarei movendo o valor dessa constante, que no caso é 10, para o meu registrador A. E no final de cada programa, eu escrevo HLT, halt, que é o comando para interromper o processamento. Colocando esse programa na memória, apertando em Assemble, note que a minha primeira instrução gerou um opcode. O meu IP está apontando para o endereço 00 e nesse endereço eu tenho o meu opcode. O que é um opcode? Opcode é um código de operação. Qualquer computador não vai entender a constante 10, o operando A, muito menos o mnemônico move. Ele só entende binário. Ou seja, o meu montador ele transformou o mnemônico move no opcode 06, operando A em 00, e a constante 10 para 0A. Lembrando que isso está em hexadecimal. Eu posso trocar a minha visualização aqui e você vê que tem 10, que é o valor da constante que eu coloquei no código. Voltando para hexadecimal,
Vou colocar no código também a instrução move B, vírgula A. De primeira, você espera que move A 10 e move B A vão ter o mesmo opcode, já que as duas são instruções de mover os dados. Só que o computador ele precisa diferenciar a operação de mover o valor de uma constante para um registrador e mover o dado de um registrador para outro registrador. É por isso que quando eu monto o meu programa na memória, eu tenho opcodes diferentes, apesar de eu usar o mesmo mnemônico. Então, mover uma constante para um registrador gera o opcode 6. E mover o dado de um registrador para outro registrador gera um outro opcode, que no caso é 01, certo? Então, cada instrução e cada variação dessa instrução vai ter um opcode diferente. Você tem todas aqui nesse instruction set, ou conjunto de instruções. Partindo para as operações matemáticas básicas, você pode somar, ou seja, se eu colocar no meu registrador A o valor de 10 e no meu registrador B o meu valor de 20, eu posso usar o comando add, ou adicionar em inglês, adicionar ao meu destino, que no caso eu vou colocar A, o valor de B, o valor armazenado em B. Por fim, eu interrompo o processamento, executando. Agora o meu A tem 10, o meu B tem 20, em hexadecimal. Somando os dois, eu tenho 1 em hexadecimal ou em decimal 30. A subtração ocorre de forma semelhante. Vou subtrair do meu destino, que no caso é B, o que tem em A. Executando. Meu A tem 10, meu B tem 20. Vou diminuir de B 10 e eu tenho 10 também. A multiplicação já é um pouco diferente. Você vai usar o comando mul. E no caso desse simulador, você sempre armazena o resultado no registrador A. Então ele só vai querer um operando. Ou seja, se o meu A tem 10 e o meu B tem 20, se eu colocar mul B, ele vai multiplicar B por A e vai armazenar em A. Executando, você vê que o meu A agora tem o valor de 200, 10 vezes 20. A divisão tem um comando semelhante. Ela também só armazena no A o resultado da minha expressão. Então, se eu tenho em A 20 e no meu B 2, na hora que eu colocar div B, eu estou instruindo que o meu A seja dividido por B. Tendo em A 20 e no meu B 2, executando, eu tenho, por fim, 10 no meu registrador A.